This song says, no matter who you are, no matter where you go in your life, at some point you're going to need somebody to stand by you. Oh yeah, oh my darling, stand by me. No matter who you are, no matter where you go in life, you gon' need somebody to stand by you. No matter how much money you got, all the friends you got, you gon' need somebody to stand by you. When the night has come and the land is dark and that moon is the only light we see. No, I won't be afraid. No, I won't shed one tear. Just as long as your people come and stand by me. And darling, darling, stand by me. Oh, stand by me. Oh, stand, stand, Stand by me. come on, stand by Stand by me. me. Yeah. Oh, when that sky that we look upon, well, she tumble and fall on the mountain.
Thank you, thank you. This song says, no matter who you are, no matter where you go in your life, at some point you're gonna need somebody to stand by you. Oh yeah, oh my darling, stand by me. No matter who you are, no matter where you go in life, you gon' need somebody to stand by you. No matter how much money you got, all the friends you got, you gon' need somebody to stand by you. When the night has come and the land is dark and that moon is the only light we see. No, I won't be afraid. No, I won't shed one tear. Just as long as your people come and stand by me. And darling, darling, stand by me. Oh, stand by me. Oh, stand by me. Come on, stand by me. Yeah. Oh, when that sky that we look upon, when she tumble and fall on the mountains, they should crumble into the sea. I won't cry, no, I won't shed a tear, just as long as you stand by me. So darling, darling, stand by me. Oh, stand by me. Please stand by me. Stand by me. And darling, darling, stand by me. Oh, stand by me. Please stand Stand by me. Stand by me. Oh, baby, baby. So darling, darling, stand. Oh, stand Oh, stand. Stand by me. Come on, stand by me. Stand. Oh, won't you stand? Oh, stand. Stand by me. Come on, stand by me. When the night has come And the land is dark and the moon is the only light we'll see, I won't be afraid. I won't be afraid. Not as long as you, yeah, stand by me. Hey,
Thank you. Thank you. A Fundação de Rotarianos de São Paulo acredita que a educação é o fator mais importante para a formação de uma sociedade mais humana e pacífica. Nós trabalhamos com imersão parcial em inglês, em que parte do tempo a criança trabalha com uma das professoras que só fala inglês. O colégio proporciona várias atividades, como o Reaja, por exemplo, que ajudam o meio ambiente, e os alunos ajudam a fazer isso, então eu acho que ele também vira um pouco protagonista. Acho que o Rio Branco está me preparando muito bem para o vestibular. Vai ter várias maneiras de aprender, não só escrevendo no caderno ou vendo no livro. Eu me sinto bastante feliz em poder estar proporcionando isso para os meus filhos hoje. E você, tá feliz aqui? Então tá bom. Adoro. A Faculdade Rio Branco, para mim, é oportunidade. As salas são muito bonitas, muito bem equipadas. O número reduzido de alunos dá um diferencial enorme para a faculdade. Nós somos novos, somos recentes, mas esses alunos já estão colocados no mercado nos postos mais destacados e múltiplos possíveis. E graças a Rio Branco, hoje eu estou num lugar que eu não esperava, eu trabalho hoje numa multinacional. Eu pensava que na Rio Branco ia ter novas oportunidades, e foi o que aconteceu. Nós privilegiamos sempre o aluno como protagonista do seu aprendizado. O aluno que estuda à distância, ele nunca está sozinho, ele tem os colegas de turma, ele tem um professor acompanhando. A principal vantagem de estudar à distância é a flexibilização do tempo. O EAD vem justamente para resolver essa situação. O CEPRO, para mim, é a minha segunda casa. Depois que eu entrei aqui, minha mente mudou. O grande diferencial que hoje a gente oferece é essa formação comportamental que a gente dá para os nossos meninos. Comecei a me focar, colocar um sentido na minha vida de verdade. Uma coisa que é diferencial do nosso trabalho é exatamente o respeito e a afetividade que nós recebemos desses jovens. É emocionante, né? Porque a gente assim sabe que é fundamental e faz diferença na vida das pessoas. O foco da nossa educação é bilíngue. Trabalhamos a identidade e a cultura surda. Ele vai utilizar uma outra língua apenas, mas ele vai poder se desenvolver e aprender exatamente o que uma criança ouvinte aprende. A Fundação de Rotarianos de São Paulo, ela mantém as suas tradições, mas permanentemente se atualizando para construir um país mais justo e melhor, que é um belo desafio. Hello, I am Mark Maloney, President of Rotary International. There is nothing I enjoy more than spending time with my fellow Rotarians, so I am very sorry that I am unable to attend your district conference
in person this year. I hope to greet all of you personally very soon. 2019-2020 is an exciting year for Rotary. We are working hard to grow Rotary, taking a more systematic approach to member attraction and engagement. We are implementing some exciting new membership models, and we are rolling out a new strategic plan that will refocus all that we do and magnify our impact. Over the next year, we will celebrate the 75th anniversary of the signing of the United Nations Charter and Rotary's historic role in the formation of the United Nations. And we are moving ever closer to that day when polio is wiped off the face of the earth, which will be a great day for humanity and for every Rotarian and Rotaractor who made it possible. District conferences are one way that Rotary connects the world. Let's grow our connections in 2019-2020. We have so much to give and so much to celebrate together. Thank you for your continuing commitment to Rotary service. No matter who you are, no matter where you go. Bom dia a todos. Declaro aberta a terceira sessão plenária da Conferência do Distrito 4563, a Conferência da Inovação. Bom dia, diretor Zanardi, Luli, mais uma manhã. Muito obrigada pela presença durante esses 3 dias. Representante pessoal do presidente de Rotary Internacional, Mark Maloney. Quero cumprimentar o meu marido, governador Strazeri, em seu nome, cumprimentar todos os governadores que estão nessa sala, nesta manhã. Os diretores, que eu não estou vendo todos os presentes, mas eu sei que estão presentes, acompanhando a nossa sessão plenária. Quero cumprimentar os meus presidentes inovadores, os meus GAs, todos os companheiros do Distrito 4563, cônjuges, amigos, convidados, jovens, toda a família rotária. Toda a equipe distrital. Este é um momento de, aliás, esta manhã vai ser de muitas emoções, na verdade, mas este é um momento que... Quer sentar? De muita emoção para nós. Privilégio. É um momento de muita emoção para o casal. Porque durante as conferências distritais, como diz o nome, a conferência, né? É o momento de nós fazermos a conferência do nosso ano rotário, dos nossos projetos humanitários, realizados pelos clubes do distrito, muito companheirismo, muita motivação, e lembramos daqueles que dignificaram a nossa organização, com seu trabalho, com seu carisma e determinação. No antigo distrito 4430, nós tínhamos o costume de fazer essa homenagem, que hoje eu trago para o nosso distrito. Essa homenagem é uma forma de reconhecimento, onde nós outorgamos o destaque como patrono da conferência. Quero dizer para vocês que no início de que eu fui indicada e quando eu tomei posse, eu já tinha certeza
do nome dessa conferência, da Conferência da Inovação. E por incrível que pareça, nós precisamos fazer todas essas inovações. Eu já tinha definido o local e o hotel onde eu iria fazer a conferência. E eu já tinha definido o patrono da minha conferência. O patrono da minha conferência e a pessoa que nós vamos homenagear neste momento é o querido, estimado, amigo de todos os distritos do mundo rotário, governador Antônio José da Costa. Para isso, nós vamos também apreciar um vídeo da vida do governador e dos nossos momentos que passamos juntos. Por terra, por mar e por ares. Vocês vão entender por quê. Porque esse casal, amigos, nos acompanharam em muitos momentos da minha vida rotária e da nossa vida particular. Nós temos muito a falar desse casal, mas eu acho que através das imagens vocês vão poder sentir a força dessa amizade, desse mestre, desse professor, desse líder rotário, dessa pessoa que contribuiu muito com o Rotary Clube São Paulo Alto da Moca, fundador do Rotary Clube São Paulo Alto da Moca, governador 2 vezes do Distrito 4.430. Olha, eu teria tantas coisas para falar dessa pessoa maravilhosa, mas ao decorrer do vídeo, nós vamos ainda acrescentar mais algumas coisas. Por favor, pode apresentar o vídeo.
Costa, como eu te chamo, você, professor, desculpa, mas eu estou emocionada. Você disse que a emoção não pode tomar conta da gente, mas é difícil. Mas eu quero dizer para você que essa foi uma singela homenagem que nós fizemos para você. Lógico que no presencial ia ter muito mais calor humano, né? Lógico, Costa, que existiria uma expectativa muito grande de te ouvir falar, né? A tua mensagem maravilhosa que você iria nos deixar lá no presencial. Mas devido às circunstâncias, vai ficar para uma próxima oportunidade. Não percam, rotarianos do distrito, diretor Zanardi, não percam essa próxima oportunidade, onde nós faremos uma grande confraternização para fecharmos o nosso ano rotário, e o Costa, com certeza, fará o seu pronunciamento. Um grande abraço, Costa. Você viu nas imagens quantas coisas gostosas, bonitas nós passamos juntos. A travessia desses mares, as compras com a Irene, né, Irene? Você não é famosa só por isso, não. Você é famosa por esses seus olhos azuis maravilhosos que você tem, por essa amiga sincera, irmã, a todo momento que esteve ao meu lado. Irene, quero te agradecer também. E essa companheira maravilhosa que você é do Costa, e tão querida por todos nós, não só no nosso distrito, você sabe disso. Então, Costa, essa foi uma singela homenagem, e você está bem, graças a Deus, está em casa, no aconchego do seu lar, com essa linda família, com seus filhos, com todos esses netos muito bem formados. Então, Costa, amo você, Irene, do fundo do meu coração. Essa é uma singela homenagem que nós fizemos para você. Tenha um bom dia, esteja conosco durante todo esse período da manhã. Um grande abraço, meu e do Salvador. Até daqui a pouquinho. Olá, meu nome é Lucas Macedo. É um prazer estar aqui no último dia da Conferência Distrital do Rotary. Com oferecimento do Grupo São Cristóvão Saúde, gostaria de acompanhá-los nesse breve intervalo. Espero que gostem. Nunca fui muito de parar, mas chegar aos 108 anos me fez parar para pensar em como eu cheguei até aqui. E chegar aonde eu cheguei só foi possível porque eu sempre estive em movimento. Até parece conselho de mais velho.
Mas se quer ir longe, movimente-se. Caminhe de mãos dadas com quem você mais gosta. Viaje com os amigos, mesmo sem roteiro. Veja o mundo de um jeito diferente. Corra atrás do que você mais sonha. Brinque com seus filhos, mesmo que ele não fale a sua língua. Dance, pule, gargalhe, arrisque, sonhe. É pelo movimento de vocês que eu existo. Enquanto houver movimento, eu vou oferecer saúde. Por isso, nunca parei de cuidar de vocês. E olha só quantas conquistas tivemos nos últimos anos. Pode não parecer, mas continuo jovem como nunca. E tudo isso não é nem o começo. Vou fazer muito mais para te ver saudável e, é claro, sempre em movimento. São Cristóvão Saúde. Sua vida em movimento. O Grupo São Cristóvão Saúde é referência no atendimento à população da Moca e adjacências, além dos municípios da Grande São Paulo, ABC e também Baixada Santista. A instituição tem focado fortemente suas ações na excelência dos serviços prestados aos 135 mil beneficiários do seu plano de saúde, na humanização do atendimento no Hospital e Maternidade de São Cristóvão e em 8 unidades ambulatoriais do grupo, sendo uma delas exclusivamente voltadas à prevenção e reabilitação à saúde. A entidade se mantém alinhada à natureza da assistência social por meio dos diversos programas filantrópicos destinados à população carente, missão que possui plena comunhão com os princípios e ideais defendidos pelo Rotary Club, que é cuidar do próximo. Gostaria de agradecer a amabilidade com que fui recebido pela comunidade rotariana, em especial pela governadora senhora Maria Lúcia Strozeri. É um privilégio fazer parte do patrocínio deste evento, bem como uma honra pertencer a esta corporação. Conte conosco sempre que precisarem. São Cristóvão Saúde em movimento. Existe uma frase no Rotary que diz: o Rotary como exemplo para a juventude. E o Rotary tem a preocupação com os jovens desde os primeiros anos de sua fundação. Força motriz e futuro do Rotary. Não mais o futuro, o presente do Rotary. Os jovens realizam excepcional trabalho junto às comunidades, organizados em programas estruturados, tais como Interact, para jovens de 11 a 28 anos. Rotaract, antes para jovens de 18 a 30 anos, agora não mais com limite de idade. Projeto RILA, Prêmios Rotary de Liderança Juvenil. Intercâmbio de jovens, além do RotaKids, para crianças de 6 a 11 anos, que ainda não é um programa estruturado, mas é muito atuante no mundo rotário. Nesta conferência, eles fizeram uma sala à parte, como iríamos fazer no presencial. Há alguns anos já não se fazia a Casa da Juventude, e nós retomamos essa iniciativa de voltarmos a trazer os jovens à Casa da Juventude. No hotel, nós já tínhamos programado uma sala especial para eles,
um baile especial para eles, a Balada da Juventude, que também, Zanardi e Luli, nós iríamos participar. Eles não iriam ficar sossegados, não. Nós iríamos fazer, eu sei que a Luli gosta de balada, não é, Luli? E aí, não é? Então, a gente se diverte muito, né, nas convenções, nas conferências, mas tudo bem. Então, nós iríamos fazer o nosso baile de gala e nós iríamos fazer uma balada da juventude para eles curtirem um batistaca, né, Ricardo? Uma música, né, mais assim, acelerada. E nós iríamos dançar as nossas boleros, as nossas valsas, até o nosso forrozinho no final. Mas tudo bem. Então, nesse momento, eu quero apresentar para vocês o Ricardo Cano, que é o presidente da Comissão Distrital da Juventude, e que ele vai apresentar todos os trabalhos de todas essas comissões. Ricardo, a palavra é sua. Obrigado, governadora. Vamos lá, com tantas autoridades rotárias aqui presentes, os 10 minutos que foram delicadamente cedidos pela governadora iriam ser pouco, iriam acabar. Então vamos direto ao bom dia a todos. Gostaria de iniciar agradecendo à governadora Maria Lúcia Strazelli por estarmos aqui tendo essa oportunidade de representar a Comissão de Serviços da Juventude. E aproveito também para estender nossos agradecimentos pela participação na abertura de nossa singela, mas sincera Sala da Juventude ocorrida ontem. Aproveito também para agradecer o diretor de Rotary e representante pessoal do presidente de Rotary Internacional, Mark Maloney, governador Paulo Zanardi, que nos honrou com sua presença e pelas palavras de incentivo aos jovens. Aos meus conselheiros da comissão, Dante Galvanese Amato Filho e Edson Cunha Borcato, e em seus nomes agradeço a todos os governadores presentes no dia de ontem e também ao Colégio de Governadores aqui presente. Como disse, ontem realizamos a Sala da Juventude com a apresentação de todas as comissões e ainda uma enriquecedora palestra com Patrick Nunes, diretor de Comunicação Global e Design de Rotary Internacional. Espero que os participantes e principalmente os jovens do nosso distrito tenham gostado. Fizemos pensando em vocês. Saúdo meus presidentes das comissões de Interact com a sempre presente Solane Bin, do Rotaract, o exemplo Rodolfo Barbosa, o RILA com o incansável Carlos Souza, o programa de intercâmbio de jovens com o nosso chefe mundial Paraguaçu Lopes, os programas de serviços às novas gerações com a dedicada Verônica e o Rotary Kids com o sempre pai Eduardo Santana. A comissão não é feita apenas pelo presidente, mas com toda uma equipe de rotarianos comprometidos e dedicados. Meus sinceros agradecimentos a todos os membros que ajudaram nas comissões. Uma equipe, um ajudando o outro. E ontem, na Sala da Juventude, alguns presidentes não puderam estar presentes, mas se fizeram representados por algum membro de suas respectivas comissões. E deixo aqui meus agradecimentos ao Guilherme da Costa Ruda, Carlos Moreno e Valéria Lopes, que se prepararam para representar muito bem a comissão e assim fizeram. Agradeço ainda a nossa representante distrital, Amanda César, aniversariante de ontem, nosso representante distrital de Rotaract, Henrique Pignatti, e ao nosso representante distrital de Rotary Kids, Eric Santana, por liderarem nossos jovens do distrito com responsabilidade, compromisso e carinho. Quero ainda registrar meus agradecimentos aos coordenadores da conferência, por sempre pensar e dedicar espaço para a juventude, fosse ela presencial ou como ocorreu, virtualmente. Deixo aqui meu parabéns a todos. E, enfim, para elucidar os resultados e conquistas da Comissão da Juventude, cada comissão preparou uma apresentação de forma resumida, para que possamos compartilhar com toda a família Rotária. Fica aqui meus agradecimentos a todos pelo trabalho de hoje e de sempre. E conectados estaremos sempre. Juntos somos mais fortes e abriremos novas oportunidades na nova gestão. Obrigado.
Boa tarde. Sou Paraguaçu Lopes, chairperson do intercâmbio de jovens do Distrito 4563. Este ano tivemos um intercâmbio atípico. Difícil. Não pudemos reunir os jovens por causa da pandemia do coronavírus para fazer uma apresentação para você. No Distrito 4563, no ano rotário 2019-2020, tivemos 5 intercambistas de curta duração que já retornaram aos seus países e 47 intercambistas de longa duração, dos quais 7 ainda permanecem no nosso distrito. 37 foram embora precocemente por causa da pandemia do coronavírus e 3 por outros motivos. Quero agradecer à governadora Maria Lúcia Strazieri, ao governador Dante Galvanese Amato e ao meu staff, governador Edson Borcato, governadora Ligeia Stivanin, Carmen Curcio, Marcos Massoni, Betty Shen, Lina Harumi e Thaís Juliano, pela confiança e pelo apoio em mim depositados durante essa difícil fase que atravessamos da pandemia do coronavírus. Agradeço também à minha esposa Valéria e aos meus filhos pela compreensão. O Distrito 4563, assim que a pandemia permitir, retomará suas atividades. Estamos no momento em compasso de espera. Vou parafrasear um jovem que, ao retornar de seu intercâmbio, pedi que fizesse um breve relato da sua experiência. Este jovem respondeu para mim: pai, intercâmbio de jovens do Rotary Internacional é gratidão. Portanto, gratidão a todos. São vocês que fazem o nosso intercâmbio. Os clubes, os oficiais de intercâmbio, as famílias e os jovens. Gratidão mais uma vez. Meu muito obrigado. Olá, eu sou Carlos Moreno e estou representando o nosso coordenador Carlos de Souza de São Paulo Pirituba. Entendemos que o projeto RILA está totalmente conectado a projetos da juventude. Recebemos jovens também oriundos do projeto Rumo e depois podemos alimentar tanto o Interact como o Rotaract. Passamos a apresentar os resultados de projetos realizados. No primeiro semestre da gestão, o 7º RILA de São Paulo Vila Alpina com 64 jovens, o 4º RILEX, que é o encontro de jovens que já participaram de Super RILA, o primeiro RILA das áreas 5, 6 e 8 com 90 jovens presentes, o 2º RILA do São Paulo Jaçanã com 104 jovens, ainda dentro do primeiro semestre da gestão, o 10º RILA de São Paulo Santa Isabel com 60 jovens, o 2º RILA das áreas 1, 2, 3, 4 e 7 com 89 jovens, dando um total no primeiro semestre da gestão de 440 jovens. Ainda dentro dessa gestão, no segundo semestre, o 4º RILA de São Paulo Pirituba com 38 jovens, o 3º RILA de São Paulo do Guarulhos Vila Galvão com 106 jovens presentes e o 3º RILA das áreas 9 e 10 que ocorreu em Suzano com 52 jovens, dando um total no segundo semestre da gestão de 196 jovens. Tivemos que cancelar, por conta da pandemia, 3 projetos que ainda estavam previstos para ocorrer dentro dessa gestão. E adiamos para a última semana de julho, primeira semana de agosto, o nosso Super RILA, que é o encontro onde participam os jovens que mais se destacaram em todos os projetos RILAs realizados durante a gestão. É um projeto que começa na quinta-feira à noite e vai até domingo. A nossa estimativa é que possamos ter a presença de 100 jovens e esse é um projeto que já está contratado. Então, o nosso total geral dessa gestão foi 636 jovens impactados. Apresentamos algumas fotos dos vários projetos realizados e aqui a equipe que teve o prazer de servir. Muito obrigado.
rotarianos, senhoras da Casa da Amizade, interactianos, rotaractianos, visitantes e a todos do Rotary Kids do Distrito 4563. Quando fui presidente do Rotary Kids Guarulhos, apesar de ainda ser criança, tenho minha história no Rotary Kids. Aos 5 anos iniciei no Rotary Kids. Conheci a importância da amizade e da palavra companheirismo. Aprendi a fazer o bem de uma forma bem divertida e a respeitar e amar o próximo. Aos 8 anos como presidente Rotary Kids, 2 anos 2018 e 2019, fizemos várias ações. Como RDK, tenho a felicidade de ter o meu pai Eduardo como CDK ao meu lado. Fizemos visitas aos clubes, ressaltando a importância do Rotary Kids, do planejamento e dedicação aos projetos. Fizemos o primeiro encontro Karna Kids, mas, infelizmente, várias atividades pararam devido a esta pandemia. Estou muito triste por causa do Covid-19. Muitas pessoas estão morrendo no mundo. Oro diariamente por todas. Elas para ficar bem rapidinho. Antes eram números, hoje são nomes. Peço a Deus que a vacina seja feita o mais rápido possível. E por tudo isso ter acontecido, nós infelizmente deixamos de fazer alguns projetos. E também o acantonamento. É o último encontro distrital. Mesmo assim, não se desanime. Aprendam coisas que vocês não tinham tempo de fazer. Tenham pensamentos bons. E por último, tenhamos a coragem diante do corona. Juntos mudaremos o mundo para melhor. Quero agradecer em especiais a Governadora Maria Lúcia Giancoli Strazeri, Presidente Henrique do Rotary Guarulhos, meu pai CDK Eduardo de Santana, minha mãe Regiane Pai Santana, meu irmãozinho Gabriel. Aos presidentes dos clubinhos, Camille Barbosa Sala, Kids Guarulhos, Guilherme Ramos, Vicari, Kids Vila Galvão, Maria da Silva Pinheiro, Kids Santa Isabel, Iris Fernandes Figueiro, Kids Vila Galvão, Vitor Gomes da Silva, Kids São Mateus, Igrile Vitória Oliveira, Kids Suzano Sul, Igor Calimerio Tavares, Kids Itaquacetuba, Maria Eduarda Checoli, Kids União Oeste. Desejo ao próximo RDK, Vitor, do Clubinho São Mateus, ao meu sucessor, boa sorte. O futuro das pessoas depende de nossas ações. O poder de transformar o mundo para o melhor está em nossas mãos. Devemos enfrentar as dificuldades da vida, sem mimimi e sem desculpas verdadeiras. Ser do Rotary Kids é buscar o protagonismo, fazer o bem sem olhar a quem. Muito obrigado a todos e que Deus nos abençoe. Saudação, governador, presidente, companheiros, companheiras, interactianos, rotaractianos, rotaquidianos e visitantes. Eu, Eduardo CDK 2019-2020, agradeço a oportunidade de poder contribuir ao Rotary Kids Distrito 4563, ao lado do meu filho RDK Eric Pai Santana e da minha esposa Regiane Pai Santana. Faço votos que num futuro próximo Rotary Internacional reconheça formalmente o Rotary Kids, a fim de trabalharmos de forma estruturante e termos subsídio suficiente para atuar em nossos projetos. E nós, rotarianos, devemos apoiar mais o Interact, o Rotaract,
porque esta juventude será o futuro do Rotary. Obrigado a todos. Parabéns, Ricardo. Excelente apresentação. Obrigada pelo seu trabalho, pelo seu empenho, né, como presidente dessa Comissão da Juventude. Quero agradecer também ao governador Dante Galvanese Amato, coordenador dessa comissão, o governador Edson Borcato, que acompanhou todo o trabalho durante essa gestão da juventude, né? E parabenizar todos esses jovens que são muito ativos no nosso distrito, muito também unidos, eles têm um comportamento muito adequado e participam das nossas reuniões. Eu tenho participado de várias reuniões que, inclusive, o Davi, o presidente Rotary Clube São Paulo Alto da Moca, tem me convidado e tenho acompanhado o trabalho desses jovens do Rotaract, do Interact, essa criançada do Rota Kids, uma graça de consciência, né? Consciência dos problemas atuais, já dando até orientações de como usar o álcool gel, as máscaras, maravilha, e todas as campanhas que eles realizaram nesse momento que nós estamos vivendo, né? Eles não sendo o grupo de risco, eles estiveram atendendo a comunidade mais próxima, inclusive, do que nós, rotarianos, né? Então, eu quero agradecer muito pelo trabalho deles, esse projeto, esse programa maravilhoso, o intercâmbio de jovens, que também foi administrado com muita habilidade pelo Paraguaçu, no repatriamento. Eu acompanhei muito de perto também todo o seu trabalho, Paraguaçu, e da Valéria, novas gerações, da Solane, todos, do Carlos Costa, toda essa questão dessa nova adaptação que nós tivemos que fazer com relação aos eventos presenciais, e eles se adaptaram. E eles também, nesse momento, eles não tiveram dificuldade nenhuma, porque eles estão na praia deles, né? Na era da informática, da conexão. Para eles, isso daí não foi novidade, inclusive eles, com essa facilidade, com essa familiaridade que eles têm, eles ajudaram muito, inclusive nós, rotarianos, né? Em acessarmos as reuniões. Então, vocês são o presente do Rotary, nós precisamos muito de vocês, juventude. O presidente Mark Maloney deu muita importância, já o Barry Racine já deu importância muito grande para vocês, abrindo espaço para vocês no Rotary. O presidente Mark Maloney também abriu espaço para vocês na Assembleia Internacional. Eu segui o exemplo do presidente Mark Maloney, abri espaço para vocês no nosso PETS, vocês tiveram a sala da juventude, abri espaço para vocês na nossa Assembleia Distrital. Então, nós estamos juntos, mesmo antes do início da nossa gestão, porque lá na Assembleia Internacional nós já tivemos o contato com os jovens do Rotaract, né? Então, sem dúvida nenhuma, vocês são o presente, o futuro, futuras lideranças. Nós temos jovens brilhantes, eu tenho acompanhado as reuniões, nós temos jovens brilhantes fazendo a tradução das interpretações, a tradução dos comunicados dos presidentes, do Mark Maloney, do Holder. Então, nós precisamos muito de vocês, muito de vocês. Então, eu quero parabenizar o Ricardo pela condução dos trabalhos, mais uma vez, por todos os presidentes das comissões e agradecer a participação de vocês. Estamos juntos até o final, ainda nós temos mais um mês de gestão e temos muito trabalho ainda pela frente até do dia 30 de junho, né? E vocês também participarão da nossa festa de confraternização, depois que passar esse momento difícil, né, que nós estamos enfrentando, e estamos juntos, estamos juntos. Estamos juntos, Parabéns, muito obrigada, Ricardo, muito obrigada.
Fiquem conosco que agora a palestra é sensacional. Muito obrigada. Parabéns. Bem, vamos agora um momento especial da nossa programação. Antes de apresentar o nosso palestrante, que é um professor, é um professor motivacional, uma experiência incrível, é uma simpatia de pessoa, nós tivemos a oportunidade de conversar. E o Dado Schneider, ele é muito interessante também, como eu disse, o nome da nossa conferência da inovação, o Dado foi convidado para fazer essa palestra e o Dado já tinha definido que ele iria falar sobre por que o mundo mudou bem na minha vez. Dado, eu quero perguntar para você e quero que você explique para mim, para os meus presidentes inovadores, para os meus GAs, para a minha equipe distrital. Por que, Dado, que o mundo resolveu mudar bem na nossa vez? Então, Dado, a palavra é sua. Muito obrigado. Vocês estão me ouvindo bem? Sim. Bom, pessoal, bom dia. Como a governadora Maria Lúcia falou, a gente teve um ótimo papo para fazer um briefing para essa palestra. Eu estou assistindo desde o início, então eu vi tudo, eu me emocionei em alguns momentos, porque lembrei de algumas coisas lá do passado. E, governadora, eu sei o quanto é frustrante não ter a tal festa, tá? Que eu quero fazer uma correção lá na balada, toca funk também, viu? Não é só a batistaca, tá? Mas, assim, eu quero ser convidado quando for essa festa. Mas, assim, olha só o que a gente vai olhar lá do futuro, a gente vai olhar para trás e vai dizer assim, aquela gestão foi maravilhosa, porque foi naquela gestão que teve a primeira conferência online, em que todos participaram. Eu estou acompanhando o chat aqui, esse chat aqui não para, todo mundo falando. Então, assim, vamos olhar pelo lado do copo cheio. Que legal que é um marco. E é um marco numa gestão de uma mulher, que isso é o século XXI. Tá? Então, assim, eu só tenho coisas boas para dizer para vocês. E eu não sou palestrante motivacional, eu sou palestrante desmotivacional, porque eu dou a real. Tá? Então, assim, eu quando faço palestra presencial, eu não peço para as pessoas dar a mão, gritar, eu não peço para as pessoas abraçar a pessoa do lado para desejar você é um vencedor, de jeito nenhum, porque eu sou um pesquisador. Eu pesquiso o comportamento da geração Z. A geração Z é a geração que nasceu neste século. Provavelmente, quase ninguém está assistindo essa palestra online deste século. Então, somos todos do século passado. Se quiser abraçar a pessoa para motivar agora, pode abraçar. E pior, nós não somos só do século passado, nós somos do milênio passado. A nossa cabeça foi formatada lá atrás. A gente ouvia assim, manda quem pode, obedece quem tem juízo ou quem precisa. Quando um burro fala, os outros baixam as orelhas. Nós somos desta época. E assim, não nos avisaram lá no século XX que o século XXI ia ser tão complexo. Né? A gente estava lá, estava tudo na sua gavetinha, o papel do pai, o papel da mãe, o papel das crianças, casar, pronto, e está tudo certo. E parece que a gente foi jogado para uma outra dimensão. Eu não sei se vocês já viram algum filme daquele tipo série Matrix, assim, o futuro próximo, não aquele futuro de 2500, mas de 2040, 2035, tem momentos em que o cara faz assim, ó, ele troca de plano de existência, ele troca de dimensão, desmaterializa e rematerializa em outro lugar. Foi isso que aconteceu com a gente. Nós somos seres do século XX e nós fomos atirados, assim, projetados numa outra dimensão que é o século XXI. Porque, por exemplo, no século XX, não faz muito tempo, jovem era jovem, aberto à mudança, e velho era velho, resistente ao novo. Então, a gente se diferenciava por idade. Aí a gente faz... A internet foi um pouquinho antes do ano 2000, tá? Ela entrou na nossa casa, no nosso trabalho, em 95. Então, assim, mas a gente considera já do século XXI.
E aí a gente faz assim, ó, tibloft, a gente cai numa era em que hoje tem jovem jovem, jovem velho, velho velho e velho jovem. Então a gente não se diferencia mais por idade como no século XX. Hoje a gente se diferencia por mentalidade. Obviamente que a maioria dos jovens são jovens, mas também já tem jovem velho. Às vezes eu olho assim, o meu aluno está com os braços cruzados me olhando, ele tem 25 anos. Eu digo, meu Deus, esse cara já é velho aos 25. Ele é mais velho de cabeça do que eu, que procuro ser um velho jovem, mas assim, esse cara aí de 25, ele vai morrer com 100, no mínimo, 100 anos de idade. E ele já é chato aos 25. Quem vai aguentar essa mala? Peraí, tá tocando meu celular. Coisas da época. Desculpe. Tocando meu celular, para entrar no ar. Pronto. Coisas do online. E aí, eu olhando para esse menino assim, disse, meu Deus, ele já é velho aos 25. Quem vai aguentar essa mala mais 75 anos? A gente tinha paciência com os velhos do século XX, sabe por quê? Eles não duravam. Aqueles velhos morriam cedo e eram uns velhos chatos. E a gente aguentava porque, o tio não vai aguentar, e morria. Mas nós, pessoal, nós vamos durar 100 anos de idade. Anota o que eu estou dizendo. Quem se cuida vai até poder passar de 100. Então, não sei se vocês fazem academia, pilates, crossfit, funcional, musculação, alguma coisa assim. Vocês já notaram que tem pessoas com mais de 70 anos que estão inteiras, super inteiras? É assim que nós vamos estar com 100 anos. Então, nós somos adultos inéditos. E eu gosto de começar a palestra, inclusive eu escrevi esse livro aqui, ó, O Mundo Mudou Bem na Minha Vez, porque quando eu era jovem, principalmente quando eu era criança no século XX, almoço e jantar, o melhor bife na mesa é ficar com os adultos. E eu casei tarde, eu tenho um filho de 15, um de 18, e eu tenho 58, então eu fui pai velho, eu fui pai depois dos 40. Hoje, no século XXI, o melhor bife na mesa fica com as crianças. Então, eu nunca comi o melhor bife. O mundo mudou bem na minha vida. Mesmo quando eu era jovem, no século XX, eu tinha que aguentar aqueles velhos que eram chatos e rabugentos, eles não mudavam a maneira de ser, pensar e agir. Então, eu, quando era jovem, no século XX, tinha que me adaptar aos velhos. Agora que eu estou ficando velho do século XXI, para continuar com algum espaço profissional e alguma aceitação social, eu tenho que me adaptar aos jovens. Pô, bem na minha vez. Quando eu comecei a trabalhar, acho que todo mundo está bem enquadrado. Quando eu comecei a trabalhar, todas as estruturas eram assim. Família, escola, tudo vinha a autoridade de cima para baixo. A autoridade estava constituída. A autoridade no século XX ela era imposta. Meu pai dizia Eduardo e eu baixava a crista. A professora chegava numa sala de aula bagunçada e fazia assim, ó, silêncio! E todo mundo ficava com medo. Se eu hoje chegar numa sala de aula bagunçada e fizer silêncio, vai todo mundo para o Facebook, para o Instagram dizer, ih, a louca gaúcha teve um ataque. Então, assim, é completamente diferente. E nas organizações, nas empresas, era sempre assim. Este mandava neste, que mandava neste, faz o que eu estou mandando, sim senhor, que mandava neste, honesta aqui, que era coordenadora, supervisora, gerente, que mandava nesse aqui, que era peão. E eu, quando comecei a trabalhar, eu dizia, eu sou peão, pô, estou iniciando no trabalho. E eu comecei a trabalhar numa agência de publicidade que tinha 200 funcionários, um dono e 10 diretores. E a distância entre a base e o topo era tinha tantos degraus até chegar lá, que eu, iniciante, eles entravam pelo subsolo com o carro e eles iam para um elevador privativo, ficavam encastelados em salas imensas com uma secretária na frente. A secretária rosnava, então a gente achava que o cara rosnava. O cara era legal, mas quando ela rosnava a gente não fica com medo do cara. Então, 2 diretores, eu nunca tinha visto o rosto. Tá? E eles entravam e se escondiam na sala. E eu ficava tentando imaginar o que faz um diretor. Eu sempre fui curioso, eu continuo curioso. E toda vez que tinha uma frestinha assim na porta do diretor, eu botava o olho para ver o que faz um diretor. Toda vez que eu botava o olho para ver o que faz um diretor, eu via a seguinte cena assim. Um velho assim, ó. Uma barbada, não fazia nada. Aí chegava a secretária no meio da tarde com os documentos e uns cheques para ele assinar.
E ele assinava. E eu vendo essa cena, eu aqui, ó, na base da pirâmide, jurei para mim, eu vou chegar lá. E a minha vida inteira eu fui trabalhando muito, estudando muito, e o mundo mudando. Ia fazendo mestrado, pós-graduação, doutorado, ralando, eu trabalho feito um cão e o mundo mudando. E eu me atualizando, trabalhando, o mundo mudando. Quando chegou, bem na minha vez, de ser diretor de uma das maiores agências de publicidade do Brasil e ter um monte de gente trabalhando para mim e eu mandando lá no topo, me deram um cubículo envidraçado do tamanho desse espaço, um pouquinho maior que esse espaço que eu estou aqui, um cubículo de vidro envidraçado, sem cortinas. A secretária que eu tinha era a eletrônica do ramal fixo, os meus funcionários todos me olhando sem paredes. E eu disse, pô, eu não comi o melhor bife, nunca. E bem quando chegou na minha vez de mandar e ter um monte de gente me servindo, hoje, dona, dono, diretora, diretor e gerente trabalham mais que peão. Não é motivacional a palestra? Quebra a sapa sobre o lado aí para motivar? Que o mundo mudou bem na minha vez. E nós não estamos nos dando conta disso, que existe uma geração totalmente diferente, e quem convive com criança, adolescente sabe, eles falam coisas completamente diferentes e eu pesquiso eles desde que eles nasceram. E eu fiz algumas previsões lá, assim, lá em 2004, 2005, eu dizia coisas que estão acontecendo agora e me chamavam de louco lá. Agora estão me chamando só de excêntrico, pelo jeito que eu falo. Mas, assim, eles são diferentes, eles são completamente diferentes. E nós temos que olhar para essa geração de uma maneira diferente, como os adultos e os velhos do século XX olharam para nós. Por quê? Porque eles não lidam mais com a autoridade temendo a autoridade como nós temíamos. Eles não olham mais para a autoridade com temor. Eles respeitam a autoridade se ela se fizer ser respeitada. Então, a autoridade hoje, no século XX, ela era imposta. No século XXI, ela é conquistada. Conquistar a autoridade não é ser frouxo, não é ser mole, não é ser puxa-saco, nem deixar montar. Conquistar a autoridade é trabalhar junto, dar exemplo, explicar, corrigir, continuar trabalhando junto, mostrar, sabe? É muito mais complexo ser pai e mãe, é muito mais complexo ser avô e avó hoje, porque avô e avó têm que educar. No passado, avô e avó era para deseducar, porque os pais educavam. Agora, a maioria dos pais não educa direito, os filhos dos avós têm que educar, não vão deseducar mais, entendeu? É um outro papel. Então, nós somos adultos inéditos, sim, porque nós estamos diante de uma perspectiva de viver muito mais do que qualquer geração na história da humanidade. Eu falo geração, quem tem entre 40 e 85, quem tem entre 40 e 85 ou 90 que está me assistindo aqui, foi criado de um mesmo jeito, foi criado assim, senta direito, fecha, mastiga direito, cumprimenta o moço, oi moço, é assim que a gente foi criado. Mas quem é abaixo de 30, 40, 37 já foi criado de um outro jeito. E essa geração especificamente que nasceu neste século, essa geração, ela não teme a autoridade, ela apenas respeita a autoridade. Por isso que às vezes eles parecem mal educados, mas eles não são, eles apenas não têm aquele temor que a gente tinha de um chefe, de um cliente, ou de um pai, ou de uma professora. Então assim, nós somos adultos inéditos sim, porque não dá para tratar a nova geração que hoje vai assumir o poder logo, logo, a gente não pode tratar eles como tratavam a gente. Nós não podemos ser nem um pouco parecidos com os adultos do século XX. Nós somos adultos inéditos, sim, porque ainda por cima nós vamos ter uma capacidade de trabalho por muito mais tempo. E se não a pessoa se aposentou, que faça bastante voluntariado, que faça muitas dessas obras maravilhosas que eu assisti todas aqui de vocês do Rotary. Assim, ó, não para, a gente não vai parar. Por quê? Porque nós estamos numa outra velocidade de viver. A gente vem vivendo, a gente não sente. Agora eu acho que a gente estava começando a sentir. E com a pandemia agora a gente realmente caiu a ficha. Fazendo um parênteses. A geração Z fala a expressão caiu a ficha, no sentido de dar-se conta. Mas eles não sabem, pergunto para as crianças, eles não sabem de onde vem a expressão, porque eles nunca viram uma ficha de telefone caindo no orelhão, estabelecendo contato. Faça esse teste, tá? Mas voltando aqui, tem que cair a ficha em nós que nós vamos ter que lidar com essas pessoas de uma forma diferente e, consequentemente, nós temos que lidar com a gente mesmo de uma forma diferente. Porque eu não posso ser
nem um pouco parecido com o adulto do século XX, nem um pouco. Eu tenho uma vida muito mais longa que os adultos e os velhos do século XX tiveram. Então, eu tenho que ir reciclando a minha cabeça. E o nome dessa conferência é Conferência para Inovação. E o Rotary conecta o mundo. Então, assim, que bom que aconteceu esse problema, porque um monte de gente que está assistindo pelo Zoom, um monte de gente, teve que correr atrás para ver como é que faz. E agora tem uma ferramenta para trabalhar, para se relacionar, espetacular. Então a gente tem que olhar pelo outro lado. Mas eu estava falando da pandemia, né? Eu sou um palestrante presencial. Eu estaria presencialmente palestrando para vocês. Mas eu já falava coisas que agora começaram a acontecer e estão me chamando meio de mandinar. Mas olha, eu falava umas coisas assim que era óbvio que ia acontecer com ou sem pandemia. Eu falava da década de 20. A década de 20 desses dois séculos, do século 20 e do século 21, elas são muito semelhantes. Porque a década de 20 do século 20, e aqui vai uma dica, quem tem Netflix, assista a série As Telefonistas, Las Chicas del Cable. Tá? É uma série espanhola que é sobre mulheres que trabalham com aquele jeito de companhia telefônica que pega um cabo e enfia no outro buraquinho para as pessoas falarem, sabe? Las Chicas del Cable. E essa série é maravilhosa porque mostra mulheres na virada da década de 10 para a década de 20, no século 20, lutando por liberação da mulher, lutando por muitas coisas que hoje a gente está vendo isso acontecer. Mas a década de 20 foi também uma explosão nas artes. Aqui no Brasil teve a Semana de Arte Moderna de 22. Em termos tecnológicos, foi um grande avanço. Por quê? Eu estudei isso e eu falava nas palestras presenciais até a pandemia, eu falava só da Primeira Guerra Mundial. Eu não falava da pandemia, mas eu estudei que teve a Primeira Guerra Mundial de 1914 a 1918 e depois o mundo ainda passou de 18 a 20 do século 20 pela gripe espanhola. E veja como já tinha fake news naquela época, que eu fui pesquisar sobre a gripe espanhola, e a gripe espanhola matou 17 milhões de pessoas ou entre 50 e 100 milhões de pessoas. Ou seja, alguém está errado, já tinha fake news naquela época. Mas eu fui estudar a década de 20 do século 20 para traçar paralelos com esta década de 20, que é a que nós vamos viver. E eu estudei que era guerra e pandemia, e por isso que eles tiveram esse salto maravilhoso. E eu só falava nas palestras sobre guerra, porque pandemia a gente não tinha referencial na cabeça. Esses filmes não davam a dimensão do que é a dimensão de hoje. A gente olhar todo mundo assim, e as crianças era completamente inimaginável. Então eu só falava, olha que legal, que a década de 20 do século 21 vai ser tão legal quanto foi a década de 20 do século 20, com uma grande vantagem, eu dizia. Eu só falava da guerra. Nós não vamos ter passado por uma guerra. E o que é essa pandemia? É uma espécie de guerra que nós estamos passando e que a gente não é bombardeado, mas a gente está confinado nos abrigos antiaéreos, a gente está se defendendo. E, principalmente, assim como as guerras naquela época, eles não tinham a dimensão de quando ia acabar, essa nossa guerra, ela também é nova para nós e nos torna adultos inéditos, porque a pandemia que foi a gripe espanhola, lá atrás, há 100 anos, não tinha redes sociais, não tinha essa velocidade com que o mundo se contaminou e as informações se espalham. Demorou 6 meses para chegar de navio para o Brasil aquilo. Entendeu? Então, assim, nós somos adultos inéditos, nós estamos vivendo uma situação completamente inédita e, principalmente, isso vai passar. Um dia isso passa. Isso a gente tem que ter bem na cabeça que um dia isso passa. Quando você estiver muito bem no auge, não se esqueça que um dia isso passa. Quando você estiver muito mal, que é o nosso caso agora, pô, nós como sociedade estamos mal, nós estamos vendo gente perder emprego, nós estamos vendo gente passar fome, nós estamos vendo gente próxima da gente morrer. Então, assim, não se esqueça que um dia isso passa. E nós vamos passar disso. E nós vamos entrar numa década de 20, primeiro curando as feridas, né? Primeiro se recuperando, primeiro um ajudando o outro a sobreviver, e a função do Rotary hoje se superdimensiona, porque assim, como é necessário hoje que grupos ajudem pessoas que estavam super bem há 3 meses atrás e hoje estão ou mal de dinheiro ou mal de cabeça, porque é natural as pessoas se derrubarem. Então, assim,
Eu sou um otimista. Nós vamos entrar numa década de 20 que vai ser espetacular, com a única diferença que agora os próximos, sei lá, 1 ano e meio, 2 anos e meio, nós vamos ter o que se chama com um terremoto de aftershock, que depois que dá o terremoto, nós vamos, né, ter um assentamento de terreno aí, as coisas vão se ajustar, a economia, sociedade, mas nós vamos terminar essa década de uma maneira espetacular, que eu não consigo imaginar o avanço que nós vamos estar. E olha o que aconteceu com a pandemia. Eu, nas minhas palestras, eu quase no final, eu botava assim, bem grande assim no quadro, transformação digital. E aí eu dizia, pessoal, todo mundo está ouvindo falar em transformação digital, as pessoas faziam assim, e eu perguntava qual é a palavra mais importante dessa expressão. Eu dizia, não é digital, é transformação. É a pessoa mudar a cabeça, porque ela tem que, eu fazia o gesto, né? Entrar no século XXI e se digitalizar. Olha o que a pandemia fez com a gente. Está todo mundo assistindo uma palestra que é quase igual ao presencial, eu só não vou poder abraçar vocês, mas é uma palestra quase igual e que está todo mundo assistindo. Então, assim, houve uma transformação digital que eu passei a chamar de transformação Covid digital. Por que Covid digital? Se não fosse a Covid, a gente não estava vendo nada em Zoom. A gente não estava descobrindo como é que mexe um monte de traquitana que a gente está descobrindo no digital, fazendo reunião com o WhatsApp, em vídeo com um monte de gente. A gente não tinha dado esse salto se não fosse a Covid. Lamentavelmente, nós vamos ter baixas, nós vamos ter falências, nós vamos ter um período de sofrimento que faz parte de uma tragédia que nós estamos passando. Porém, nós vamos sair com uma casca mais grossa. E nós vamos passar por essa década de 20 de uma forma tão mais assim, estruturada, e nós vamos terminar essa década, eu nem sei como. Se me perguntarem como é que nós vamos terminar, eu não sei. O meu sonho é um computador que eu só bato aqui assim, tá? Porque eu já tenho em casa uma Alexa, que é um bichinho assim ó, da Amazon, que eu falo com a Alexa, Alexa, liga aquela música que eu gosto, ela já sabe qual é a música que eu gosto. Então, assim, a gente tem que se acostumar com essas coisas, porque essas coisas vão ser absolutamente naturais para nós. E eu estava dizendo que nós somos adultos inéditos, por quê? Porque nós não só vamos poder ver tudo isso, como nós vamos ter perto da gente pessoas que são completamente diferentes do que nós. Essa gente que nasceu no século XXI, eu digo essa gente porque eles não são crianças, eles não são adolescentes, como a gente foi, né? Eles falam coisas aos 7, aos 10, aos 15 anos, de assuntos que a gente não sonhava existir. Então, eles são diferentes. Mas aqui vai a dica para avós e pais, tá? Essa geração é maravilhosa, só que ela precisa de 3 coisas, tá? 3 coisas. Amor, atenção e limite. O que está acontecendo hoje? Os pais empurram o carrinho assim, ó, olhando o celular. Eu empurrava carrinho, porque meus filhos são a última geração antes do smartphone. Então, eu não tinha smartphone quando eles nasceram em 2002, 2004. Eu empurrava carrinho conversando com os meus filhos. Agora os pais estão assim. Os pais estão perdendo as crianças. E o que está acontecendo? Estão deixando de conversar. Isso é não dar atenção. No momento que não se dá atenção, é um sinal que não se está dando amor. E prestem bem atenção quem é avô e avó. Ao não dar atenção e amor, os pais compensam dando coisas para eles olharem e não estão conversando. E principalmente deixa as crianças pisar em cima da mesa, deixa as crianças incomodar numa sala de embarque, todo mundo lá porque criança não. É um sentimento de culpa porque não está dando atenção. Então, senhores avós, vocês têm que educar essas crianças, porque eles são maravilhosos. Eu pesquiso a cabeça deles. Eles são geniais, mas eles estão sendo criados por muita gente sem limite. Dar limite para uma criança não é ser autoritário. Dar limite para uma criança é dar o caminho para ela, é dizer, entre essas balizas você pode tudo. Agora, você não pode subir em cima da mesa da pessoa do lado do McDonald's, entendeu? E as crianças sobem na mesa. E a gente fica olhando e diz, você não vai fazer nada? E aí o pai diz, mas ela é criança. Então, assim, eu estou falando isso porque eu estudo muito eles. Eles são espetaculares, eles são geniais, só que eles têm que ser bem ajustados por nós, com muito amor, muita atenção e muito limite, porque é justamente eles que vão vir com a gente e vão nos ajudar a não envelhecer de cabeça. Então, aqui vai uma dica, a gente tem que criar uma conexão com eles, conexão
com o mundo, conexão com a nova geração. A gente tem que criar uma conexão com eles para que eles nos ensinem coisas. Por isso que nós somos adultos inéditos. Nós somos os primeiros adultos que aprendem coisas com gente mais nova. Nós aprendemos tudo pela mão dos mais velhos. E foi assim várias gerações até chegar na gente. Quando chegou na gente, e o mundo mudou bem na minha vez, nós estamos aprendendo hoje muitas coisas com jovens. Quando me deu ontem eu dei uma palestra para uma empresa, tá? Me deu um problema e eu sabia como resolver. Eu estava certo, porque eu digitalmente já sou bem melhor que a média da minha idade. Chegou numa hora que não tinha o que fazer. Aí eu tive que chamar o meu filho de 15 anos. E ele fez clique. O mesmo clique que eu tinha feito, não sei porquê, que é quando ele que faz, resolve. Mas então, assim, nós temos uma geração nos ensinando um monte de coisa. Pode ser tecnologia, mas a gente vai precisar disso, porque nós vamos viver 100 anos. Então, assim, nós somos adultos inéditos, sim, e aqui vai uma outra visão mais positiva do que nós estamos passando. Eu costumo dizer que nós estamos na adolescência do futuro. Por que na adolescência do futuro? Porque um adolescente, ele é cheio de espinhas, ele tem a voz toda estranha, ele é desengonçado, ele não tem noção do corpo, ele bate nos lugares, fica com mancha roxa. E depois que o adolescente cresce, vira um adulto, ele vira uma pessoa interessante. Então, se a gente olhar da perspectiva de que nós temos muitas décadas de vida ainda, e que nós temos muitas mudanças por assistir, por presenciar, por vivenciar e por fazer, aí inclusive até poder fazer parte das mudanças, criar mudanças, eu não duvido nada da gente, tá? Por exatamente isso, a gente tem que ter um pouco de frieza e calma, não estou falando de Brasil, tá? Estou falando de humanidade como um todo. Nós temos que ter um pouco de frieza, porque eu costumo fazer essa explicação aqui. Esse aqui é o século XX, tá? Esse braço aqui é o século XX. E esse braço aqui é o século XXI. E o século XX, ele fica tentando não deixar o século XXI decolar. O século XX ainda vem com umas coisas antigas, antiquadas, modelos de comportamento, modelos de gestão, modelos de relacionamento muito antiquados, que essa geração não entende mais, porque é muito distante deles. 20 anos hoje é muito tempo. Quando eu digo assim, antes da internet, eles não conseguem dimensionar o que é. E o século XX aqui, ó, tentando, mas o século XXI já está vibrando aqui, dizendo, eu tenho inteligência artificial, eu tenho robótica, eu tenho big data, eu tenho toda essa traquitana que a gente está agora aprendendo. Vamos em frente, o século XX não deixando. O que a Covid fez? A Covid fez assim, ó, pá, sai da frente, século XX. E o século XXI está decolando. Então, a gente não pode perder o passo. E eu costumava explicar esse processo de mudanças com um slide nas palestras, com degraus, que uma escada, os degraus têm o mesmo tamanho. Eu fazia a seguinte imagem, um primeiro degrau de um tamanho, o segundo degrau o dobro do tamanho do primeiro degrau, e o terceiro degrau o triplo do tamanho do segundo degrau. E eu botava no primeiro degrau a palavra mudança, e eu ficava dizendo, só aparecia a palavra mudança, eu ficava dizendo, olha, nós estamos numa era de mudanças, que talvez nos últimos 150 anos, desde que veio a eletricidade, não tenha paralelo na história da humanidade, essa próxima década, o que vai ser em termos de mudança para nós. E aí eu trocava o slide e vinha, aqui estava a mudança, e vinha o segundo slide, velocidade da mudança. E olha, está aumentando a velocidade da mudança, talvez o passo tenha que ser cada vez mais difícil, porque está aumentando a mudança, a complexidade da mudança, está aumentando a velocidade da mudança. E aí lá em cima, no último degrau, eu botava aceleração da velocidade da mudança. E eu dizia, vou dizer para vocês, não está aumentando somente a velocidade da mudança, está aumentando a aceleração da velocidade da mudança. Então o salto que nós estamos tendo agora, e é um salto que já começou há uns 5 anos e ele vai se estender por toda essa década, é um salto que as pessoas dizem disruptivo, exponencial, singular, e é um salto que eu tenho certeza que os historiadores do século 22 e 23, lá daqui 200, 300 anos, porque o mundo não vai acabar, viu? Fica tranquilo. A gente maltrata a natureza, mas a natureza dá um jeito de se safar. Quem lê o livro Sapiens sabe que nós, os Sapiens, nós somos os destruidores por natureza, e a natureza de vez em quando dá uma rasteira na gente. Então o mundo não vai acabar. Pode ser que a gente acabe, mas o mundo não acaba. Lá daqui 200 anos, vão olhar para trás
e olhar para nós e vão dizer: coitados daqueles adultos da virada do milênio, que o mundo mudou bem na vez deles. E eles vão fazer um paralelo com a Revolução Industrial, que foi há 200, 300 anos. E porque a Revolução Industrial foi assim, 1760, 70, foi o vapor que deu um novo mundo, uma nova página para a humanidade. Mas o grande salto da Revolução Industrial, lá de trás, foi quando a eletricidade entrou nas ruas, nos lares, que mudou completamente, nas empresas, nas indústrias. Então, eles vão olhar para nós, os historiadores do século 22, 23, e vão dizer: o vapor daquele pessoal que somos nós, o vapor daquele pessoal lá da virada do milênio foi a internet, o surgimento da internet. Agora, o equivalente à eletricidade, ou seja, o grande salto que aquele povo, que aquele povo deu, foi o final da década de 10 e toda a década de 20 do século 21. Isso que eles tiveram ainda um perrengue lá, que foi uma pandemia que puxou o carro por um... Sabe aqueles joguinhos que a gente joga com as crianças, que tem o caminho para chegar até numa casinha e a gente joga o número, né, os dados, e pega uma carta e diz assim: volte 4 casas, pois essa pandemia está provocando que a gente volte 4 casas, mas a gente continua no mesmo jogo. E o pessoal lá do futuro vai olhar para nós e vai dizer: o grande salto foi no final da década de 10, na década de 20. E é esse salto, que é esse grande Tibloft, que nós temos que dar, nós já estamos dando, e nós já estávamos nos amarrando para dar esse salto de cabeça, de olhar para a diversidade de uma outra forma. Essa geração nasceu sem preconceitos, não sei se vocês já notaram, essa geração é a primeira geração que não repassa preconceitos recebidos da geração anterior. Quando a gente foi recebendo preconceitos e repassando, e quando chegou nesta geração, eles dizem alto lá, eles não têm problema com cor de pele, com faixa de renda, com grau de escolaridade, com credo, com gênero, eles não têm nada. E eles ainda dizem para nós: pai, deixa ele ser o que ele quer, ou mãe, você vai ser presa dizendo isso na rua. Então, assim, nós estamos diante de uma situação completamente nova e que agora a gente não consegue dar valor para essa puxada de freio, porque a gente só está vendo morte, roubo de respirador e desvio de grana em hospital de campanha. Então, isso só nos intoxica. E aqui vai uma dica: veja o noticiário, mas não se aprofunde demais. Veja só o que aconteceu, mas não fique vendo horas e horas e horas sobre a mesma coisa, senão você vai ficar tóxico por dentro. Porque, infelizmente, nós, em vez de lidar com essa pandemia de uma forma unida, nós estamos desunidos. E isso é uma forma infantil de lidar com as coisas. Mas, assim, quando a gente olha lá para trás, eu olho lá para o plano Collor, para a hiperinflação, eu ganhava o salário, o olerite, saía correndo para o hospital para comprar o máximo de mantimentos possíveis. Aquilo foi um horror. Eu, no plano Collor, eu me dei muito pior do que agora. Eu agora tinha um dinheirinho guardado, então eu tenho lenha guardada para o longo e tenebroso inverno. No plano Collor, eu fui à falência. Então, eu olho lá para trás e digo assim: puxa, isso é que me deu casca para chegar até aqui. E agora, a pandemia, tirando esse sofrimento que nós estamos vivendo, e todo sofrimento passa, tá? Todo sofrimento passa. Um dia passa. A gente vai criar mais casca para poder ter mais capacidade de aproveitar esta longa vida que nós vamos ter. Tem gente aqui mais velha que está me assistindo que pode estar dizendo assim: não, eu já estou na descendente. Ninguém está na descendente. Porque a medicina vai enfiar coisas na gente. Eu tenho um amigo que tem um chip aqui, ó, na mão, aqui, tá? Não dói nada. O chip dele, ele entra na empresa, faz assim, na catraca, ele compra as coisas no refeitório, o cartão de crédito dele está aqui, e aqui está todo o monitoramento físico dele. Se ele tiver alguma alteração de batimento cardíaco, o médico dele é avisado. Se a coisa for grave, ele recebe uma mensagem no celular ao médico falando, e se ele tiver perigoso, o SAMU para na frente dele. Isso lá nos Estados Unidos, do Vale do Silício. Então, assim, isso tudo vai fazer com que a gente seja, não velho no sentido de velho ultrapassado, mas sim pessoas velhas, inteiraças de corpo e de cabeça. Então, assim, eu sou um otimista, e por isso que eu digo que nós estamos na adolescência do futuro, porque nós vamos para uma situação muito melhor.
Eu estou vendo vocês, falta 5 minutos ou 10? Eu comecei com 5 minutos de atraso. Falem para mim aí. Atenção. Alguém pode me dizer se eu tenho 5 ou 10 minutos? 10, mais 10, mais 10. Então eu vou ter uma... Daí é só para dimensionar no fechamento. Tá? Beleza. Não está muito desmotivacional a palestra? Um pouco. Um pouco? Ah, não pode. Depois a gente comenta. Bom, olha aqui. O que aconteceu com isso tudo com a gente? Assim? Se a gente não parar para pensar, a gente entra num modo contínuo e vai para uma outra rotina sem saborear que nós estamos literalmente fazendo esse T-Bloft e que a gente tem que levar algumas pessoas com a gente. Porque dentro de uma mesma casa tem, no casal, uma pessoa mais avançada, uma pessoa mais atrasada em termos digitais. Tem uma pessoa mais avançada em termos de comportamento social e uma pessoa mais conservadora. Esse equilíbrio que a gente tem que ter é saudável e a gente tem que ajudar e trazer quem está perto da gente para a gente avançar e poder saborear esse longo futuro que a gente tem, porque verdadeiramente nós somos adultos inéditos, nunca houve adultos com a possibilidade de realizar tantas coisas como nós temos. Eu não vejo hora de fazer um monte de projeto que estava na gaveta, essa pandemia e esse confinamento chacoalhar a minha cabeça. Aquilo que eu sempre quis fazer, agora eu vou fazer. Tá aqui, ó. Eu vou aprender chinês, ó. Finalmente vou aprender chinês. Japonês eu já aprendi. Viu, Ricardo Cano? Watashi wa nihon ga wakarimasu. Skoshi. Tá? Mas agora eu vou aprender chinês. Então, assim, que isso sirva para a gente ir para frente. E, assim, no home office, quem está trabalhando em home office, bota uma coisa na cabeça. Acorda, toma banho, se maquia, faz a barba, troca de roupa e não vai trabalhar de pantufa. Bota um tênis, mas não trabalha de pantufa. Por quê? Porque a pantufa é uma coisa que sobe de baixo para cima e se instala na cabeça. E quando a pessoa fica com pantufa na cabeça, ela trava. Então, assim, muito cuidado para quem está confinado. Não faça do seu confinamento uma forma de se anular. O confinamento, olha aqui, ó, arruma armário, lê os livros que faltam, cuida da cabeça, vê menos noticiário para não se intoxicar, convive com gente mais nova, vê os termos que eles usam. Por exemplo, eu não pesquiso os meus filhos, tá? Porque eu pesquiso gente mais velha que os meus filhos. Mas eu sabia que na minha casa, tipo, um determinado tipo, momento, tá ligado? Todas, tipo, frases, tipo, iam começar, tá ligado? Se pá com tipo. Tem gente aí assistindo que deu uma risada agora. Todo mundo entendeu o tipo, porque eles falam tipo a cada entre verbo e predicado, eles falam tipo. Tá ligado? Alguns já não conhecem. E se pá, quase ninguém aí conhece. Procura saber o que é se pá. Tá? Procura saber o que é resenha. Tá? Resenha, por exemplo, não diga mais vai sair com a turma ou turminha. Não fala mais. Não fala mais turma nem turminha. Não fala nem mais patota, nem galera. Galera também é antigo. É resenha. Resenha é o grupo que eles estão, ou é o local onde eles foram, ou é a atividade que eles estão relacionando, ou uma combinação de duas ou três coisas. Então, por exemplo, onde é que está o fulano, o neto de vocês? Está na resenha. Se vocês disserem isso na frente de jovens, eles vão olhar para vocês assim: ô vó, de onde é que saiu isso? Vocês vão só fazer assim, ó, aqui, ó. Estamos junto e misturado. Quando vocês usam esse tipo de linguagem com eles, eles ficam assim, eles botam vocês não são mais gente de outra era. Eles botam vocês, pô, a avó falando resenha, a avó tá aqui falando por WhatsApp vídeo, e a avó tá pensando em fazer curso de francês, porque sempre quis, não conseguiu, a avó tá fazendo o T-Bloft dela. Não sei se vocês estão entendendo o que eu quero dizer. E assim, aqui vai para os dois últimos conceitos, tá, para vocês realmente amarrarem a minha palestra. Tá? A primeira coisa, eu comecei a falar de idade, que era a diferenciação do século XX, e aí a gente passou por 2 décadas deste século começando a se diferenciar por mentalidade, que é hoje o que diferencia as pessoas. Tem jovem velho, tem velho jovem, mas agora tem muita gente reagindo de forma imatura a essa pandemia e muita gente reagindo de forma madura, e isso não está mais relacionado com a idade. Eu tenho acompanhado muito escolas, tá? Porque comportamento de criança. E tem casos em que dentro de casa, no confinamento,
as pessoas mais equilibradas são as crianças, e os pais estão pirando, entendeu? Então, assim, muito cuidado, porque agora a gente precisa mais do que nunca de mentalidade e maturidade. E maturidade não tem a ver com idade, tem a ver com olhar para o mundo. Então, muito cuidado pessoal, muito cuidado com a cabeça, tá? E principalmente uma coisa que eu quero desmistificar. As pessoas estão falando tanto em se reinventar, se recriar, e eu asseguro a vocês, a gente não tem que se reinventar, não tem que se recriar. A gente tem, sim, que se adaptar. Nunca estudar o Darwin foi tão importante, porque o que nós estamos fazendo aqui hoje é se adaptar a uma situação, e nós estamos fazendo um evento que eu estava elogiando aqui pelo WhatsApp antes de entrar no ar, antes de eu entrar no ar. O evento está impecável. Eu tenho certeza que todo mundo gostou. Isso é um marco no Rotary. Tá? Isso que vocês estão fazendo vai ser lembrado daqui 20, 30 anos, e nós vamos estar lá naquela festa, na balada, com batistaca e funk. Então, para terminar, eu gostaria de agradecer a governadora Maria Lúcia de ter a coragem de me trazer, né? Porque é nada convencional essa palavra, nem a minha vestimenta é convencional. Tá? Gostaria de agradecer o Scatolini, que me apresentou a você. Tá? Vocês fizeram um grande evento. Tá? Eu fiquei emocionado com a quantidade de obras que vocês fazem. Não cabe num evento contar tudo que vocês fazem. Eu quero desejar a todo mundo que está me assistindo assim, o melhor possível, que a gente passe por essa pandemia e que a gente faça uma decolagem para essa década de 20 maravilhosa, que a gente vá muitos anos com uma cabeça boa. E aqui, me sigam no Instagram, tá? Bota dado, underline é aquele tração embaixo. Dado, underline, Schneider, tá? Respondo as perguntas para todo mundo pelo Instagram. Muito obrigado. Um bom dia. Olha, Dado, muito obrigada, viu, pela sua participação. Eu tenho certeza que nós estamos recebendo muitos chats aqui e comentando do primeiro. Eu estava vendo aqui também. Pois é, você acompanhou. Mas olha, eu brinquei com você no início porque perguntei, né? Por que mudou justo na nossa vez? Mas eu estou super feliz que mudou, porque eu já não aguentava mais aquele ranço da nossa geração, né? Aquele conservadorismo, aqueles hábitos. Então, eu sou uma pessoa que eu me adapto muito a essa nova situação. Esses chatos do século XX... Já saíram de cena, agora estão Olha, eu tava querendo empurrar esse braço, viu, Dado? Eu estava querendo empurrar. Chegou da minha vez, graças a Deus, o Dado caiu por terra. E eu convivo muito com os meus netos, tipo assim, eu falo muito... tipo assim, eu falo muito com os meus netos. Fala resenha para eles, fala resenha, o que eles vão dizer. Pois é, eu convivo muito com eles, eu tenho 3 netos, um de 24, uma menina de 24, 22, 15, 11. O de 11 é o que mais me ajuda na internet ali, caiu, ele vai, ele consegue e tal, tá uma maravilha, né? Faz aula online, então a gente se curte muito, tá? Então, Dado, eu também, não seria o meu estilo ter um palestrante motivacional que mandava levantar, bater palma, não era o meu estilo. Por isso que quando eu recebi a sua indicação, e eu já te conheço, nós já nos conhecemos você, porque o Salvador faz parte lá da diretoria do SESCOM e nós participamos sempre de tantos eventos, né, a gente comentou. E assistimos suas palestras lá nas convenções do SESCOM. E, então, a recomendação da Fátima, do Scatolini, entrando em contato com você e trazendo você para essa nova sala, né? Que nós estamos em 10 pessoas, super protegidos, com distância, com máscaras. Use máscara. Use máscara. Tem gente saindo sem máscara na rua. Não é por você, por mim. Use máscara para não me infectar. Por favor. Eu só tirei agora para aparecer um pouquinho melhor para vocês. Mas, assim, todos estão com máscara. E eu estava dizendo que não alterou em nada, dado esse novo formato. Principalmente para o Rotary. O Rotary continua unido, os companheiros continuam unidos, continuam fazendo reuniões
online, os clubes. Olha, eu acho que até trouxe alguns benefícios, sabe? Muitas pessoas que estavam até com dificuldade de participar nas reuniões presenciais, hoje estão participando. Tinham dificuldade de horário, de trânsito, ou de locomoção à noite, sair de casa à noite para as reuniões. Hoje eles estão participando das nossas reuniões online. Então, e com relação à nossa conferência, é o que eu te falei, pegou mesmo, foi um impacto no primeiro momento, mas olha, nós reunimos nesses 3 dias, de quinta, sexta e sábado, agora nós vamos ter a estatística da nossa conferência, nós reunimos um número muito grande de pessoas, que eu já agradeço desde já, rotarianos, jovens, convidados. Então, dado tudo que você falou, acho que foi muito motivacional para a gente, aqueles que estão ainda sentindo um pouquinho de dificuldade, de adaptação, sentirem que realmente nós estamos indo para um mundo melhor, mais humano, mais preocupado com a natureza, até na parte com tudo, né? Eu acho que foi um alerta. Olha, pessoal, mudou, você tem que mudar e estamos mudando. Dado, muito obrigada pela sua participação e gostaria de estar com você em muitos outros eventos para sempre estar te ouvindo. Tá bom? E eu quero estar nessa festa presencial que vai acontecer, não sei quando. Mas com certeza, e eu não vou deixar de tocar o funk, tá? E mais uma coisa só que eu queria pedir para vocês não apagarem os chats, porque eu quero ver o que falaram, que eu não consegui, eu estava raciocinando. E quem quiser me responder, de novo, Dado_Schneider no Instagram. Se você ainda não tem Instagram, onde é que você estacionou a nave? Porque você não é desse planeta. Com certeza. Tchau, muito obrigada, viu? Muito obrigada, um abraço. Sim.